E aí galera, beleza? Aqui é o Leonardo do Leo Models, que eu sempre faço vídeo para vocês. E hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso simulador que está pronto. E o que a gente vai começar mostrando, todas as funções dele. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, vai servir também como um manual de instrução do simulador. E para você que já tem o simulador, pode usar ele como manual, e quem não tem o simulador vai poder usar esse vídeo para saber todas as funções dele, para saber se vale a pena comprar ou não o nosso simulador que está aqui à venda. Vamos chegar aqui para dar uma olhada aqui nele, aqui está vendo o simulador, certo? Então vamos começar primeiro mostrando o que acompanha, né? Vem um par desse cabo aqui, TB50, um macho e um fêmea. Você vê que a ligação do simulador que vai no módulo, aqui é um macho e um fêmea bem diferente, para você não ter que errar. Então se quiser fazer um par de cabos, já vem aqui, é o que acompanha ele, um par de cabos DB50, um conector OBD, certo? Já para ligar aqui, para ligar o scanner, você vai aqui, liga o scanner aqui. E esses pinos aqui que tá solto, lá no nosso esquema elétrico vai ter uma explicação de cada fio desse aqui. Esse aqui, se for preciso ligar, tem 6 pinos extras. Você pode escolher qual pino extra você vai ligar no conector diagnóstico. Esses aqui são os pinos universais, certo? Vai ter um outro vídeo também explicando a função de todos os pinos do simulador. Vai estar em outro vídeo, todos os pinos aqui que usa nos conectores. E um outro vídeo mostrando também essa entrada aqui USB, que é do programador ST10 ou Flash OBD, certo? Vai ter outro vídeo explicativo para isso. Como aqui já vimos, conector OBD, os dois conectores DB50, um conector universal. Esse aqui é um básico do básico, que só tem as funções de alimentação, bico, rotação, comunicação e bobina, certo? Ele é bem simples, justamente para você ligar as centrais. Você vê que ela aqui está com o pino esticadinho, ele é até um pouquinho mais comprido, para você poder pinar direito as centrais. E vai vir também o adaptadorzinho para centrais que tem um pino mais largo, que não tem como entrar esse conector aqui. O universal vai vir 2 DB9 já montado, para você poder montar seu TBI, seu pedal, se você quiser. Assim como tem esse daqui, ó. Pode montar um cabinho de pedal já prontinho, certo? 2 DB9, 3 DB15. O DB15 ele é usado no scanner, só que não vai precisar, então você vai usar aqui, ó. Você pode ligar aqui ligando o painel, que é um imobilizador, que tem 2 conectores DB15 atrás, que são injetores e bobina. Se você quiser ligar uma bobina direto, então injetores, você já faz o seu cabo com o DB15. Eu, por exemplo, fiz esse daqui, ó. Então a bobina, certo? Pode fazer o cabo para ligar sua bobina externa. Então, e um cabo também USB. Esse cabo USB você ligar o programador S10 direto no simulador, certo? Então esse aqui já tá visualizado. Vamos agora a parte do simulador. Vamos começar mostrando aqui todos os conectores, certo? O conector ECU1 e ECU2 não são para duas ECU diferentes, é porque são 100 pinos para um ECU só. Aí eu coloquei um e o 2 justamente para você não se perder no esquema elétrico que vai acompanhando o simulador. Esse aqui é um macho e um fêmea. Vai vir o conector do TBI pedal com 9 pinos. Conector de scanner, certo? O conector de BC, ADM, painel. Você pode usar o conector do imobilizador. Esse conector aqui tem todos os pinos que tem aqui. Desculpa, esse que tem todos os pinos que tem aqui, só que aqui tem mais funções. Por exemplo, aqui vem pedal de acelerador, vem ar-condicionado, ativação de ar-condicionado, freio motor, tem mais funções do que esse. Esse é para você ligar um imobilizador mais simples, que não precisa gastar um cabo de 50 vias para fazer um imobilizador que usa 8 pinos. Tem aqui o conector, os injetores e da bobina, certo? Você pode ligar a bobina aqui externa. Tanto é que muita gente pergunta se vai ter uma bobina interna no simulador para gerar carga. Não tem, justamente porque tem modo que usa bobina fraca, tem modo que usa bobina forte. Então você pode queimar um modo de bobina fraca usando uma bobina interna no simulador. Vamos agora mostrar aqui para vocês.
os botões que tem o simulador, certo? Começando com o geral. O geral, ele serve para ligar a rotação. Ele é independente da bateria de qualquer outro botão. Então você pode já escolher a rotação antes mesmo de ligar o modo. Então, por exemplo, aqui vai ter todos os tipos de rotações. Lá no próprio site, na descrição do produto, vai ter todas as rotações na descrição explicando. Tem diesel também, todas as funções aqui. Você vê um geral aqui do diesel, certo? Aí você escolhe aqui 62, aí tem todos os tipos de rotação e fase sincronizado, certo? Até DS10 nova, do Ford motor novo, 3 cilindros, tem tudo aqui, certo? Outra coisa, vou mostrar aqui para vocês. Acho que eu não tinha mostrado antes. O conector daqui da frente do scanner, certo? Esse conector aqui, ele é independente, tá vendo que tá ligado o scanner, eu peguei um scannerzinho bem simples. Ele é independente de qualquer botão, você pode ligar, desligar o módulo, se for preciso, ele vai ficar ligado. Isso aqui é feito justamente para o seguinte: muita gente precisa resetar o módulo, desligar a bateria para não ligar o módulo e não ter que fazer todo o processo de entrar no scanner, tipo entrar na configuração do carro, escolher carro, montadora, tudo mais. Então o scanner não desliga nunca, não importa o que você faça aqui no simulador, ele só vai desligar se você tirar o cabo lá do fundo. Tirou o cabo e desliga, tá vendo? Colocou o cabo, tá ligado. Ele é sempre independente de qualquer botão do simulador. Vou deixar guardado aqui. Pronto. Aqui o geral, já mostrei para vocês. Os botões para cima, para baixo. ESC, que é o que volta, Enter. Você escolhe o tipo de rotação, alguma coisa assim. Escolhe a rotação, tudo certo. Daí o que você pode fazer? Se você clicar em Reset, ele reseta do início, certo? Se acontecer qualquer problema, você pode resetar, ele volta tudo do início. Escolha aqui 62, sem fase. Antes de escolher o tipo de rotação, ele vai perguntar aqui, ó. Escolher a rotação com fase do 4DF. Ele escolhe o tipo de onda de RPM, que ele tem onda indutiva, que é aquela onda senoidal, e onda Hall, ou aquela onda quadrada, certo? Isso vai depender do tipo de sensor que tem um carro. Você vai escolher, por exemplo, indutiva. E o tipo de onda de fase, tem onda de fase indutiva e tem onda de fase Hall, que depende do sensor. A galera pensa que o sensor Hall é só usado no distribuidor, então não tem nada a ver. Sensor Hall é aquela onda quadrada, sensor o indutivo é aquela onda que é tipo senoidal, que é tipo uma curva, certo? Então existe também sensor de fase com onda indutiva. Você pode escolher indutiva, Hall, não tem problema. Escolher aqui, já vai estar dando rotação. Aqui já mostra aqui a rotação que você escolheu, tudo certo. Aqui todos os sensores está desligado agora, mostra todos os sensores que tem aqui, certo? Por enquanto eu vou deixar a geral desligada. Aqui é a bateria, que liga a bateria do carro, e aqui é o pós-ignição, que é o pós-chave, certo? Quando você liga a chave, vai ligar tudo no modo, só que não tem nenhum modo ligado aqui, então não tem problema. Outra coisa, a gente recomenda usar a média de 14 a 15 volts inicial dele, para trabalhar no modo de 12 volts. Mas o simulador, vou deixar aqui ligado, ó, tá vendo? Tá ligado? Ele suporta também modo de 24 volts, você pode aumentar aqui, ó. Não tem problema, o simulador continua ligado, normal. Ele só tem a entrada aqui para fonte, ele não tem fonte interna, você não pode ligar na energia, você tem que ligar numa fonte externa, justamente para você ver o consumo do simulador e evitar queimar. Então tá aqui o consumo dele, então você volta para 15 volts, tá ótimo. O consumo dele é em média de 1 ampere a 1 ampere e meio, dependendo, ele sem nada, só o simulador puro ligado. Vou ligar aqui, liga geral. Esse botão aqui é do ar-condicionado, ele para baixo ele manda um sinal positivo para o módulo, no meio não manda nada e para cima ele manda um terra para o módulo. Lá no esquema elétrico você vai ver que tem uma entrada, que é uma saída do simulador que vai para o módulo, que injeta o sinal como se fosse um interruptor do ar-condicionado. Você liga, desliga, certo? No meio é nada, em cima é terra, embaixo é positivo, certo? Vamos aqui. Aqui são os injetores, certo? Injetor de 1 a 6, injetor de 7 e 8, certo? Ele aqui, ele está sem carga,
ele para baixo ele vai estar com carga negativa, ou seja, só vai pulsar os bicos que tem um pulso positivo, que é usado bastante em caminhão. Que carro de gasolina você quase não vai ver o carro com pulso positivo, bico injetor. Então, geralmente é para cima, que a carga fica positiva e os bicos vão pulsar negativo. Aqui você pode ver, mais simples você ver assim, para cima vai pulsar esses pinos aqui de cima, para baixo vai pulsar o de baixo. No meio não vai ter carga, ele pode pulsar tanto em cima como embaixo, pode dar sem carga de nada, certo? Mesma coisa nos injetores 7 e 8, só que eles são independentes, do 1 e do 6, então, do 1 a 6 são independentes, do 7 e 8 é diferente. Isso é usado muito em carro diesel também, como eu disse. Em carro diesel que trabalha de 1 a 6 positivo e o 7 e 8 negativo, ou o contrário. Aqui é a bobina, mesma coisa, só tem duas posições. Ele não tem carga na bobina aqui, mas você pode ligar uma bobina externa. Você botando para cima, ele vai pulsar a bobina que tem carga positiva e pulsa negativo, que são os mais comuns, que é essa bobina tipo aqui da direta. E vem para baixo, que seria aquela bobina tipo do Gol, que são mais fracas, e não recomendo você colocar esse tipo de bobina aqui por fora. E vai pulsar esses LEDs de baixo, que são o pulso positivo, certo? E o simulador vai injetar uma carga, só que bem mais fraca, uma carga negativa. E outra coisa interessante, se você tiver ligado a bobina aqui no conector de trás do simulador, certo? Se estiver ligado, se tiver para baixo, ele vai desligar. Tem um pino nesse conector daqui, que é o que manda o positivo para essa bobina. Esse positivo só vai ser ligado quando tiver com essa posição da bobina aqui, só vai ser ligado assim. Se tiver para cá, por exemplo, de Gol, que é um pulso negativo ou com pulso positivo, ele não vai ligar a bobina, então vai evitar queimar o módulo se a bobina estiver ligada, certo? Aqui é o interruptor do freio. Se você ver o esquema elétrico, tem uma parte em todos os carros recebe dois sinais do interruptor do freio, um positivo e um negativo, e quando você solta o freio ele inverte o positivo e o negativo. São dois pinos lá do simulador que vem o interruptor do freio, certo? Que é o reio e o turbo. É a mesma coisa da bobina, só que existe uma carga interna, que ela é bem mais forte, para o reio e turbo, ou seja, para cima vai pulsar o pulso negativo e com carga positiva no simulador, e vai pulsar o pulso negativo. Mesma coisa do turbo aqui. Para baixo, se você quiser botar para baixo, vai ter o pulso positivo e a carga no simulador vai ser uma carga negativa, porque existe dois tipos de sensor de reio. Tem uns que são alimentados com terra e tem uns que são alimentados com positivo. Então isso vai variar de acordo com o tipo de módulo, certo? Mais botões que tem aqui no lateral. Esse aqui é o botão do Flash OBD e ST10. Ele tem um programador interno, você só vai bastar ligar o módulo e o boot, se for preciso, e ele vai fazer a leitura aqui pelo USB. Eu já mostrei isso em outro vídeo, você pode procurar outro vídeo lá, a explicação. Flash ST10 e Flash OBD, certo? Você vai escolher a posição, o tipo de programador. Outro botão que tem aqui é a velocidade. Velocidade ligada e desligada, que é o sensor VSS, que você vai controlar por esse pino aqui. Se você deixar desligada, o pino no simulador, no esquema elétrico lá de velocidade, você pode usar como comunicação, ele vai ficar desligado. A partir do momento que você ligar ele aqui, não vai servir como comunicação, porque vai dar interferência no sinal da velocidade. Deixou desligado, pode usar como comunicação. Bom, a parte de botões já foi, vou mostrar agora aqui para vocês, ó. Esse pino aqui é uma saída do simulador, essa coloridinha aqui, às vezes pode estar amarelo, verde. Esse aqui é uma saída de 1 kHz, 1.2 kHz, que vai para injetar no módulo, caso você precisa ligar aqui para injetar no módulo. Esse pino preto aqui, esse aqui é um aterramento. Para que esse aterramento? Justamente para isso aqui, ó. Você vai usar um osciloscópio lá no simulador, você pode vir, liga o aterramento geral aqui. Tá ligado aí, certo? E você pode pinar justamente o que você quiser aqui, ó, sem precisar furar a fiação. Você pode ver que tem esses pinos soltos aqui, justamente para o seguinte: você pode ligar o osciloscópio aqui com o gancho, certo?
você pode pegar esse gancho e botar onde você quiser aqui, tá? Para testar, por exemplo, que é um relé de partida, válvula de reio, turbo, EGR, corte, ou então ver o posto dos injetores da bobina. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser cortar esse fio, só pega um alicate e cortar, não tem problema. Só que daí você não vai conseguir mais travar ele assim, você vai ter que testar ele na pontinha, certo? Você pode fazer o que você quiser aqui em todas essas funções. Então aqui é o aterramento geral, você pode ligar qualquer tipo de coisa aí que você quiser no aterramento. Pronto. Tem também aqui o, vocês já viram aí no vídeo, que é o alimentação positivo e negativo, positivo vermelho, negativo preto, que é universal, né? Agora são os sensores, certo? São todos esses sensores que tem aqui. O RPM é o básico e a velocidade que eu já mostrei que vai vir para o módulo. O MAP ele é um sensor que vai de 0 a 5 volts, certo? Você vai medir aqui e vai mostrar no visor a voltagem dele. O TPS é o pedal do acelerador, o sensor do pedal. Alguns carros usam o pedal de acelerador eletrônico, então vai vir o conector aqui, o TBI e o pedal, que nem eu mostrei aquela parte ali, ó. O TBI e o pedal você vai ligar aqui e não tem TPS. E os carros mais antigos que não tem pedal e TBI eletrônico, vai vir aqui. Aqui o ECT é a temperatura do motor. Esse daqui não trabalha de 0 a 5 volts, esse aqui é só uma resistência alterna. Todo sensor de temperatura ele trabalha assim. Geralmente o módulo manda um 5 volts fraco e aqui vai aterrando de acordo com a temperatura. Mesma coisa o IAT. O IAT é a temperatura do ar. E esse aqui é o da água, certo? Do motor e do ar. Sonda. A sonda trabalha de 0 a 1 volt, ou seja, a pessoa trabalha de 0 a 1000 milivolts, certo? Vai estar trabalhando aqui. O sensor MAF, ele trabalha de 0 a 12 volts. No caso, 0 a 12 ou 0 a voltagem que você estiver usando na fonte aqui, entendeu? Temperatura do combustível é a mesma coisa que esses dois temperaturas aqui, só que a temperatura do combustível você pode usar como temperatura do óleo ou outra função aqui. É uma resistência, não importa a voltagem que vai ser injetada aqui, esse aqui é uma resistência alterna. Pressão do combustível, mesma coisa, esse aqui vai de 0 a 5 volts, 0 a 5 volts. Pressão do óleo de 0 a 12 volts. Você também pode usar isso aqui como um interruptor, por exemplo, tem carro que tem um interruptor de pressão do óleo, tem carro que tem um sensor de pressão do óleo. Então se for um interruptor, você vai usar sempre ou 0 ou no máximo 12 volts, você vai ficar liga e desliga. Você não vai poder usar 5 volts, 6 volts. Mesma coisa aqui em embreagem, tem carro que tem interruptor, tem carro que tem o sensor de posição. Ele vai de 0 a 12 volts, certo? E a mesma coisa o freio, de 0 a 12 volts. Esse último sensor aqui, ele é um MAP em Hertz. Você pode usar para qualquer outro tipo de sensor que usa frequência. Por exemplo, tem o sensor MAF que usa a frequência de kHz. Esse sensor aqui ele vai ensinar eu acho que é de 800 Hz até 20 ou 30 kHz. Então você pode variar a frequência de acordo com o sensor. São carros muito, quase nenhum carro no Brasil usa tipo de sensor em Hertz, mas se precisar, o simulador tem. Agora eu vou mostrar para vocês a função do nosso visor aqui que tá, né? Começando aqui com comunicação. Aqui tem 7 pinos na ordem, lá no esquema elétrico tem a ordem de cada pino desse daqui, certo? São TBI 8 pinos e pedal 8 pinos. Vou mostrando o TBI e pedal. Para você não precisar ficar furando a fiação do módulo ou fiação do TBI para testar, você pode botar a ponta do osciloscópio aqui, mesma coisa que eu estava fazendo antes, para ver, por exemplo, um TBI ele trabalha com o primeiro pino é terra, o segundo é 5 volts, outro é o sinal. Você pode ver a frequência dele trabalhando no osciloscópio dos 8 pinos aqui que vem tanto daqui para o conector, certo? Sem precisar furar a fiação. Mesma coisa do TBI e pedal. A comunicação, aqui tem linha K, linha W, linha L, as duas Redcam e 2 pinos extra, que seria a linha bus. Então você pode testar toda a comunicação, ver o que está, ver os dados no osciloscópio, se está comunicando a Redcam, sem precisar furar a fiação e também sem precisar abrir o módulo, porque muitos módulos dá defeito de Redcam, você já faz o teste por esses pinos aqui, como é que está funcionando a Redcam. Então você vai ver no esquema elétrico lá a ordem desses pinos aqui. Cada um desses pinos tem lá a ordem no esquema elétrico do simulador, certo? Agora mostrando aqui. Relé principal.
ele vai ser ativado quando, tipo assim, todas essas funções aqui, tem carro que tem carro que não tem, não importa o que seja. Tipo, tem carro que não tem relé de partida, tem carro que não tem válvula de rego. Se não tivesse, não vai ligar. Relé principal, quando o carro tem o relé principal, o módulo ativa o relé e o relé realimenta o módulo. Aqui é o bomba de combustível, que é o relé da bomba. Esse mais ou menos é que tem carro que tem relé positivo e tem carro que tem relé negativo. Por exemplo, o que tem menos é que o módulo mandou um terra para ativar esse relé. O que tem mais é que o módulo mandou um positivo. É quando o relé está ligado no terra, então o módulo manda um positivo para ativar. Se o relé estiver ligado no positivo, então o módulo manda um terra para ativar o relé. Isso aqui é basicamente para todas as funções que tem aqui, positivo e negativo, tá vendo? É o tipo de pulso do módulo. Se acender o positivo, o módulo manda um positivo. Se acender o negativo, o módulo manda um terra. Pronto. Mais 50, isso aqui é automático aqui do simulador. Se eu botar qualquer tipo de rotação aqui, por alguns segundos, ele vai ficar ativado mais 50. Ou seja, esse mais 50 é o depois do pós-chave. Você vê que ele desligou automático. Ó. Se eu voltar aqui, ele ativa de novo. Esse aqui é como se fosse quando você gira a ignição para dar a partida no motor. Tem modo que não é ativado, não consegue ligar sem a linha mais 50, certo? Esses dois terras não são o terra principal do simulador. Ele é o terra que vem do módulo para os sensores. Eu coloquei dois aqui para você poder ver esses dois terras separados. Geralmente tem 2 ou 3 ou 4 terras para os sensores, então você já tem dois aqui no simulador e vai acender a luzinha branca. Os 5 volts é os 5 volts dos sensores. Aqui também mostra, tá vendo aqui no próprio visor, alimentação sensor 1 e sensor 2. São 5 volts. Se você ligar um modo aqui, vai acender o LED e vai mostrar a voltagem que está aqui nesse negócio. Também foi colocado uma resistência interna para dar um peso nesses 5 volts, que tem muitos modos que colocam 5 volts, está saindo 5 volts por sensores, só que está tão fraco que quando liga os sensores lá, ele cai para 2 volts, então não consegue ler. Então aqui vai ter uma carga e também vai mostrar a voltagem exata que está aqui no visor. Relé de partida, certo? Como todos esses aqui vão ser quase iguais. Mesma coisa da bomba. Se acender o menos é porque mandou um sinal negativo e o mais sinal positivo. Válvula de reio só vai acender ou um ou outro de acordo com o botão que você escolher aqui, assim como a válvula do turbo. Aqui é o EGR. Só esses dois que tem um botão. Se você quiser ligar só o negativo, só vai acender o negativo. Se o modo estiver mandando positivo, não vai acender. Mesma coisa para o turbo aqui. Todos os outros aqui, se o modo mandar um terra ou um positivo, ele vai ter que acender um, certo? Que é o EGR, corte de combustível, abertura de TBI, bomba d'água e freio, ou seja, seria o servo freio. Esses 5 aqui você pode usar para outras funções que não seja o EGR. Pode usar tipo a válvula de variador do comando de válvulas, ou então qualquer outro tipo de válvula que tiver no carro. Você pode usar esses 5 aqui extra, certo? Luz de injeção positiva e negativa, como mesmo disse, tem carro que acende injeção negativa, comando negativo, tem carro que acende luz de injeção positiva, exemplo do Corolla. Corolla é o contrário de todos os outros sistemas, certo? Esses aqui, o turbo rail tem uma resistência de 50 ohms, que é uma resistência um pouco baixa, justamente para dar força para o sensor. Esses outros aqui tem uma resistência média de 200 ohms, certo? É uma resistência mais fraca, assim como partida. Os injetores também têm uma resistência bem baixa, média de 40 ohms cada um, certo? Uma resistência baixa para dar peso, para simular como se fosse um bico injetor de verdade. A gente não pode baixar mais de 40, que tem módulo que trabalha com um bico de 40, tem módulo que trabalha com um bico de 3 ohms. Então não dá para fazer. Voltando aqui. Esses daqui, esse aqui não tem carga, certo? Bobina não tem carga. E a marcha lenta também não tem carga, certo? Todos os outros têm carga mais pesada de 200, 300 ohms, 100 ohms, 50 ohms, entendeu? Esse aqui é a luz do código. Tem carro que acende luz do código negativa, tem carro que acende luz do código positiva. Mesma coisa aqui, tanto um como o outro. Essa é a luz de emergência.
Tem carro que acende positivo, negativo, não importa. Aqui vai acender tanto um, se for positivo ou negativo do modo, vai acender tanto um como o outro. Luz de incandescência ou de aquecimento das velas. Tem carro diesel vai acender essa luz aqui, que é o aquecimento das velas. Carro a gasolina vai ser luz de incandescência, certo? Esse aqui é o válvula de esperar a partida, que é aquela válvula, tipo uma válvula de emergência. Válvula não, desculpa. O luz de emergência lá de carro diesel, que usa geralmente o relé de a luz de aguardar a partida, certo? Injetores. São 8 injetores aqui. O de cima, já mostrei que é o negativo, o de baixo é o positivo. Aí você vai controlar por esse botão aqui ou esse botão aqui, certo? Bobina, mesma coisa, já foi mostrado aqui. Só que só tem um para as 8 aqui. Injetor de partida frio. Ele pode servir como injetor de partida frio, ou também na parte de diesel como vela de aquecimento. Esse aqui é o relé de partida frio. No carro diesel pode ser o relé que aciona as velas de aquecimento. Então, tanto faz como no diesel como gasolina, você pode usar o relé de partida frio e o bico de partida frio, certo? O canister, que vai pulsar o canister. O ar-condicionado, que quando você aperta o botão aqui, lá o módulo vai mandar um sinal de volta para ativar o relé do ar-condicionado. Esse aqui é a marcha lenta, tanto positivo e negativo, você está vendo por aqui. A carga dela é mais fraca. E a ventoinha, tem a ventoinha 1 e 2. Geralmente o carro tem, quando aquece, vai ligando a ventoinha 1 e 2. Esse aqui tem uma resistência de relé normal. E a sonda lambda, que tem uma resistência mais baixa, porque tem um aquecedor da sonda lambda. É aquecedor 1 e aquecedor 2, que pega duas sonda lambda, certo? Bom, agora que já vimos todas as funções do simulador, vou mostrar só um exemplo de um módulo aqui. Esse aqui é o módulo 4GF. Como ele está sem o código, sem a chave, sem nada aqui, então eu não vou conseguir dar rotação nele, certo? Mas já dá para ver mais ou menos como funciona, ó. Se você tirar aqui a rotação, pronto, ligou a bateria e não aparece nada. Se eu der rotação, ele liga os 5 volts, porque ele é automático, ele tenta gerar alimentar todos os sensores aqui. Liga o pós-ignição, você vê o que acontece, ó, a bomba ativa, certo? Tem um aterramento, tem uns 5 volts, a luz de injeção está acesa, que é aquela injeção. A ventoinha aqui, ela não está ligada, parece que está ligada, mas é porque ela fica assim mais fraca. Então está mais fraquinho o LED aqui. Agora eu vou escolher uma rotação qualquer aqui, que é 62, quer dizer. Você vê aqui, ó, a linha 50 fica ligado, o ar-condicionado está piscando e a ventoinha aqui. Na verdade, pode ser que no vídeo esteja forte, mas não está forte aqui. Vou colocar agora para te mostrar aqui para vocês, ó. Como aqui não vai dar para dar rotação, vou ligar só o TDI e o pedal. Desliga o geral, liga. Você vê aqui, ó, funcionando, ó. Tudo certinho? É como eu mostrei para vocês, vou só dar um exemplo aqui. Para você não precisar furar a fiação aqui, nem ligar no módulo, você vai poder ver aqui, ó. TBI, deixa eu só achar qual que é o pino dele aqui. Segundo, terceiro pino, quarto pino, quinto, pronto. Esse quinto pino aqui é um motor, certo? Deixa eu mexer aqui. Tá vendo ele funcionando aqui? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Desligo, ligo. Olha lá. Esse é o TBI abrindo e fechando, certo? Então tá tudo ok. Tudo certinho. Então, vou tirar aqui o osciloscópio. Você vai ver o que está funcionando, né? Aqui é para mostrar agora para vocês os sensores. Como não está dando rotação, aqui você vê o sensor 5.05 volts, ou seja, o sensor que na verdade é a alimentação do módulo para os sensores. Você vê que acende o LED aqui dos 5 volts e tanto um como o outro são independentes. Desce um pouco aqui, ó. Pressão do ar, você vê aqui que é o mapa, ele vai mostrar para vocês esse sensor aqui.
TPS vai mostrar a voltagem, temperatura da água também mostra a voltagem. Tudo aqui vai mostrar a voltagem que está. Muita gente me pergunta, por que você não coloca, por exemplo, aqui a temperatura da água, você não coloca em graus? É porque é o seguinte, tem carro que, por exemplo, está aqui em 1 volt, está com 1.9 volts aí, pode estar com 30 graus. Tem carro com 1.9 pode estar marcando os menos 10 graus. Então vai variar de carro para carro, então não dá para deixar tipo a temperatura exata, porque a gente nunca sabe. Mas dá para deixar a voltagem e aí cada sistema de injeção vai interpretar a temperatura de acordo com a voltagem, certo? Aqui em cima marca a RPM, 250 RPM, você pode aumentar, certo? Agora eu vou colocar um modo, desligar aqui, colocar um modo que dê para ver a pulsação dos bicos. Isso aqui é um 4AVP, você vê aqui como é. Não tem como errar, um macho e um fêmea. Ligou um, ligou outro, ligou. Você vê que está pulsando aqui, ó, os bicos, só que está na posição errada, então tem que ir na posição certa. Desliga, liga, tá vendo que está pulsando. Faltou a bobina, porque a bobina está no lugar errado. Botou aqui, ele volta a pulsar a bobina. O que é que você faz? Bota aqui e liga a bobina. Aqui, ó, pressão do ar. Vou botar então a RPM aqui, está em 1600 RPM. Vamos botar aqui, ó. Se eu mexer no map, você vê que o pulso dos bicos ele cai, ó. Mexer no map e no pedal. Se eu aumentar, você vê que ele dá aquela aberturazinha a mais no bico. Diminuir. Você pode estar vendo aqui 3 bobinas pulsando, só que na verdade não são 3, são 2, que esse modo tem 2. Só que como essa bobinação de 4, cadê a bobina? Essa bobinação de 4 saídas independentes, como a bobina 2 está bem perto da 3, ela tem uma resistência bem baixa, pode chegar a aparecer que está pulsando aqui. Mas se eu desligar a bobina, você vê que não está pulsando 3, só o 2. Aqui é o atuador de marcha lenta, você vê que ele está. Se eu mexer no sensor de temperatura, você vê que ele mexe. Tudo em marcha lenta. Aqui é a voltagem. Se baixar um pouco de 1 volt aqui, já ligou a ventoinha 1, aumenta um pouquinho mais, temperatura, né? Já ligou a ventoinha 2, certo? Diminui. Agora, se eu ligar o ar-condicionado, liga a ventoinha e liga o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado. Tá. O canister de trabalho de acordo com o MAP também, RPM, pedal de acelerador, temperatura. Aqui a luz de direção está acesa, os aterramentos, 5 volts já mostrei. E aqui a sonda lambda funcionando. Então, basicamente é isso. Se você botar a bobina ao contrário, ele não pulsa. Botar aqui ele pulsa. Mesma coisa injetores. Injetores para baixo ele não pulsa, para cima ele pulsa, certo? Desligar ele aqui. Você vê que aqui continua 5 volts ainda. Bom pessoal, é isso aqui que vocês já viram aqui no simulador. Qualquer outra informação eu vou estar mostrando para vocês também no esquema elétrico. Vai ter outro vídeo mostrando pino a pino do esquema elétrico, como faz para ligar cada módulo. Quem comprar o simulador vai acompanhando também o esquema de boot de todos os módulos que tem o processador ST10, de como ligar ele. Vai ter toda a pinagem dos módulos, dos imobilizadores, do painel, do BC, certo? E também acompanha banco de dados com arquivos originais do processador S10. Vai acompanhando fotos de módulos com alta resolução, quase 4 GB de foto de módulo, só da placa, para você não ter como errar, na verdade, né? E por enquanto é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Curte o nosso vídeo, compartilha. Se você gostou, dá joinha também no nosso vídeo e assina o nosso canal. É isso aí galera, valeu, obrigado por tudo.